na sua gestão como presidente, um triênio, né, anterior, você teve a pandemia, e aí você já destacou que foi um período dificílimo. Isso é óbvio, né? Todo mundo sabe, né, por questões, né, óbvias. E também na sua gestão se discutiu no sistema OAB, né, em relação à eleição que sucederia o seu mandato, essa política de inclusão que você aqui já citou, né? A questão da paridade, né? Também das cotas, né? Raciais. E aí eu queria que te ouvir como é que você passou por esse período. Na pandemia, o que é que você enxerga? A gente também não pode pensar, e é uma opinião minha, que nos momentos ruins a gente não consegue tirar alguma coisa positiva. Acho que mesmo nos momentos mais difíceis a gente consegue tirar alguma coisa positiva. Então, estou tentando fazer duas perguntas em uma. O que é que você enxerga que para a política, seja política de OAB, seja política partidária, né, o que é que a pandemia deixou? O que é que foi descoberto na pandemia que passou a ser aplicado que não era até então? E em relação à inclusão, como você enxerga hoje, com quase 10 meses de gestão, pela primeira vez dentro do sistema OAB, essa questão da paridade e das cotas, né? Você já sente uma mudança política dentro do sistema OAB? Sinto sim, Léo. Vou começar pela questão da pandemia para a gente ir para essa questão da inclusão, que são dois assuntos muito importantes. Com relação à pandemia, eu vou até me permitir uma reflexão pessoal sobre isso. Esses 2 anos que a gente passou, especialmente pandemia, para mim, pessoalmente, me trouxe uma compreensão melhor do que é verdadeiramente importante na vida. Eu não lamento, em razão da gestão que eu tive a sorte de estar à frente da presidência da OAB, por nós termos tido a pandemia exatamente durante o período de gestão. Eu acho que Deus só coloca as coisas no momento certo. Se veio para ser na minha gestão, porque tinha que ser, né, efetivamente nela. E esse fato da gente permitir que enxergar na pandemia, a gente poder compreender o que é verdadeiramente importante, isso também serve para a gestão. A gente é obrigado a fazer um recálculo de rota para aquilo que antes era prioridade, a gente deixar aquilo como em segundo plano, para que as verdadeiras prioridades sejam estabelecidas. E a gente tinha lá a prioridade de não deixar o advogado morrer de fome, deixar que o advogado tivesse o seu direito de ir e vir, sua atividade que é essencial, que é indispensável, garantida, que a gente tivesse como ele atuar. Isso era indispensável e a gente teve que se fortalecer nisso daí. O único lamento que eu tenho são as vidas perdidas, as pessoas que perderam a saúde em razão da pandemia, mas ter sido a minha gestão, não vejo, acho que a OAB não parou em momento algum e a gente conseguiu aí desempenhar o nosso papel. Com relação à inclusão, Léo, eu também, você já me conhece meu perfil, minha personalidade. Eu diria que é o meu maior orgulho desse triênio, né, que estive à frente da nossa OAB, foi exatamente essa inclusão, para a gente poder ter uma OAB mais participativa. Me trouxe muita emoção quando, por exemplo, eu vi colegas adentrarem aqui nessa casa, aqui na OAB, e me dizerem que era a primeira vez que estavam entrando aqui, porque não se sentiam incluídos, não se sentiam recepcionados, não se sentiam acolhidos nessa casa. E todas as vezes que eu ouvi isso, para mim foi um momento de muita emoção. Ver colegas da advocacia negra, da advocacia popular, ver colegas, né, da advocacia conservadora, de direita, etc. Todos aqui nessa casa foi para mim realmente um motivo de orgulho, porque mostrou que essa é a casa de todos, que é a casa de todo advogado, independentemente da sua condição, da sua raça, independentemente da sua ideologia, que essa é a casa de todos. E eu vejo essa mudança já no dia a dia. Quando a gente olha, por exemplo, e aí eu vou dizer onde eu estou, no Conselho Federal, quando a gente olha o Conselho Federal e vê conselheiras federais negras, né, a gente vê, antes a gente olhava uma foto do Conselho Federal, eram só homens, né? Lá, você via lá o mundo de paletó preto, assim, lá, né? Hoje você vê mulheres, você tem lá a paridade, metade de mulheres, você vê a advocacia negra com a cota hoje, né, de 30%, você vê os estados todos
representados dessa forma. E isso traz mudanças, não é só nisso, no olhar, no formal, traz uma mudança nas pautas. Porque é importante a gente conhecer também a pauta das minorias, é importante trazer as pautas daqueles que sofrem todo tipo de preconceito. Isso está sendo levado para o Conselho Federal. Ô Bruno, e você também, junto com o nosso atual presidente Fernando Ribeiro, na sua época, da sua gestão, acho que startou o censo, a advocacia, né? E também você foi um defensor das nossas prerrogativas, né? O que é que você, em relação a prerrogativas, o que é que você lembra, né, de algum momento, de alguma atuação mais forte da sua gestão? Em relação ao censo, parece que deu tão certo que as demais seccionais parece, que começam a copiar, né, aquilo que você, junto com o Fernando Ribeiro, startaram aqui em Pernambuco. Isso. O censo é aquele negócio Pernambuco falando para o mundo, né? Pernambuco foi o pioneiro, aqui a gente fez junto, a época, o presidente Fernando estava na CAAP, a gente na UAB, a gente fez aqui o censo, foi pioneiro, né? Só tinha outro no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu fazer, inclusive, um censo muito mais amplo que o do Rio. E isso surtiu resultado tanto que a OAB Nacional, vou usar o plano, nacionalizou esse projeto e já vem sendo adotado por outras seccionais. Porque o censo é muito importante para a gente conhecer a advocacia. A gente só pode desenvolver os projetos de forma mais eficiente se a gente conhece o perfil da advocacia. E o censo permite a gente fazer isso. E com relação às prerrogativas, Léo, assim, marcante, o desagravo tem um efeito muito simbólico. Aí eu lembro daquele desagravo lá em Jabotão, né? Quando vem à mente assim, Muita chuva. muita chuva, na frente do quartel da PM, né? Com aquela tensão de que se o pessoal da PM ia fazer algum tipo de represália ou não, etc. E a gente fez um bonito desagravo lá, mas que não fica só nisso. Às vezes, o desagravo é um momento muito simbólico, muito importante, muito legal, mostra a unidade da advocacia, mostra a força da advocacia, mas às vezes o mais importante é a consequência posterior. A partir daquele desagravo, a gente vai à punição do responsável pela violação das prerrogativas, né, de que agrediu um colega advogado, ele foi punido pela Polícia Militar. E não só isso, a partir daí, o comando da Polícia Militar estabeleceu um diálogo com a gente e a gente conseguiu fazer com que todos os cursos de formação tivessem um módulo sobre prerrogativas da advocacia. Né, inclusive o nosso diretor tesoureiro Carlos Barros aí já fez palestras lá para eles, o Yuri Herculano, que é o presidente da Comissão Prerrogativa, já fez palestras para os policiais em formação, porque faz também um trabalho pedagógico, educativo com relação a isso. E prerrogativa também, durante a pandemia, a nossa principal defesa de prerrogativa foi garantir que o advogado pudesse exercer o seu mundo, o seu trabalho. Então a gente aí batalhou e Pernambuco foi um dos poucos estados do país, um dos poucos, onde em momento algum a advocacia sofreu restrição na sua atividade. Né? Mesmo nos momentos mais severos de lockdown, sempre a advocacia estava com uma exceção àquelas restrições do ir e vir. Isso foi, às vezes parece que isso é fácil, mas não é. Isso é uma luta permanente, constante. Você também acompanhou isso muito de perto. O decreto ia sair, estava pronto, não prevendo a advocacia. E aí a gente vai, briga, luta, liga para o governador, fala com ele, liga para a Assembleia Legislativa, fala com o presidente da Assembleia, porque não poderia, que não ia admitir isso tal. E aí modificam e permitem o exercício da advocacia, mesmo nos períodos mais duros. Isso foi essencialmente defesa das prerrogativas. É verdade. E como você bem falou, eu acompanhei, né, nos bastidores, mas aprendi na minha vida e com você também, que aquilo que a gente acompanha nos bastidores fica nos bastidores. Então, né, bom que você agora tá revelando. E esse nosso papo com o diretor é injusto quando nós temos um convidado como você, porque a gente tem 30 minutos para conversar aqui e é pouco, muito pouco, né, dentro da sua história, né, política aqui na nossa OAB. E aí, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, você recentemente, né, publicou um livro, né, em defesa da advocacia, né, assim se chama o seu livro. E para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler essa obra, né, passa aqui para a gente o que é que você pensou com esse livro, o que é que esse livro traz, né, para a nossa advocacia em relação ao que foi a sua gestão no triênio, né, que se passou. Não, eu achei que era importante a gente deixar como
marco da gestão, além do relatório de gestão, que é muito mais gráfico, foto, números, etc., que está à disposição. A gente tentou fazer um negócio mais leve também, mas que está à disposição da advocacia, né, inclusive em formato digital. Além disso, eu queria fazer alguma coisa por escrito, que ficasse. E aí eu achei que a melhor forma de fazer era compilando os artigos que eu escrevi à época para o Jornal do Comércio. A gente pegou o meu discurso de posse, onde mostra as expectativas, as esperanças, né, do que pretendia. Os artigos que foram publicados no Jornal do Comércio durante esse triênio, né, que aí, porque eram coisas escritas no calor, eram coisas escritas no momento do que a gente estava vivendo. E o discurso que eu fiz na despedida, né, na posse do presidente Fernando e sua diretoria, que é um tipo de prestação de contas. Então, o livro ele meio que abrange a nossa gestão por escrito, por meio desses artigos. Então, acho que quem se interessar aí na leitura vai conseguir verificar realmente meio que um retrato, né, um recorte histórico desse período, as dificuldades enfrentadas, de como enfrentamos os desafios que nós enfrentamos. Esses artigos foram escritos, muitos você viu eu escrevendo no carro, às vezes, no celular, no bloco de notas do celular. Eram feitos no calor, no momento, não era um negócio que a gente ficava pensando, refletindo como ia fazer, tal, tal, tal. Eram coisas feitas no calor do momento. O tema era escolhido na hora, o que estava no momento chamando a nossa atenção. Então, é um retrato que permite aí a quem acompanhar agora, ou daqui a um ano, ou daqui a 5 anos, como foi a nossa gestão no momento em que ela aconteceu. Então, tá aí o Em Defesa da Advocacia, mas eu quero também aproveitar, Léo, para agradecer a oportunidade de Calma, poder antes de conversar você com agradecer, você. deixa eu agradecer, Tá bom, calma. então você agradece antes. Primeiro eu agradeço e depois você fecha Tá esse nosso certo. papo com o diretor. Eu comecei, né, a ler o livro, e vários daqueles artigos, eu acho que eu li todos, né, à época. Mas é bom, né, você relembrar, até porque é engraçado. Você sabe bem disso que você, né, costuma ler muito. Quando você lê, né, e algum tipo seja de livro, seja de revista, né, seja de artigo, seja na internet, ou artigo publicado, né, em algum local físico, né, você fica lembrando ou relembrando o que aconteceu à época. E parece que a leitura sai diferente. Né? Você fica, poxa, né, realmente aconteceu isso. Poxa, como é que na época, né, tal pessoa identificou, enfim. Então, eu te confesso que quando eu estou lendo o teu livro, está me trazendo muitas lembranças da época em que aqueles artigos foram escritos. Presidente, eu costumo chamar de presidente porque aqui na OAB, né, a pessoa nunca deixa de ser presidente. Quem foi presidente um dia é sempre chamado de presidente. Eu quero agradecer a sua participação, por você ter aqui nos brindado, né, com esse leque de conhecimento que você possui. Como eu falei há pouco, esse nosso papo com o diretor com você é injusto, porque 30 minutos é muito pouco. Né? A gente merece aqui já uma segunda volta, uma terceira volta, enfim, para que você volte aqui para poder passar aqui para a gente, né, para todos aqueles que nos acompanham, toda a sua experiência, porque você, além de ter uma bagagem, você continua no sistema. Então, isso é muito importante, porque você tem também a visão atualizada. E quero também fazer um agradecimento pessoal, né? Você, eu já lhe disse isso, mas você é o responsável, né, pelo meu ingresso no sistema OAB, né? Eu entrei no sistema OAB com você lá na CAP, né? Quando você foi presidente da CAP, eu tive a sorte de ter sido seu tesoureiro. E desde então, né, como você sempre me dizia, você vai ser picado pela mosca, tal, né? Você vai gostar do sistema OAB e de fato isso aconteceu. E desde então eu continuo aqui no sistema OAB e hoje estou aqui na escola e pode ter certeza, você é o culpado por tudo que aconteceu, né? Até os dias atuais e você é e sempre vai ser o meu conselheiro. Você sabe que quando acontecer alguma coisa eu lhe mando um WhatsApp, eu lhe ligo, presidente, amigo, o que é que você acha? E você sempre, de sua forma ponderada, né, vai dizendo, ó, faz isso, eu sugiro isso, aquilo, outro. Então, mais uma vez, e aí o agradecimento agora é pessoal, obrigado por você, né, sempre ter me ajudado e continuar me ajudando e sempre ter estado e estar ao meu lado. Muito obrigado. E agora sim você agradece, né, aos nossos, né, ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, para que a gente possa fechar esse nosso papo com o diretor. Amigo, eu que agradeço aí. Primeiro dizer que eu adorei o formato. É uma conversa entre amigos e irmãos, como somos.
né? E o formato ficou muito legal sendo assim. Eu passei o tempo todinho me controlando para não me chamar de Leozinho, é como eu lhe chamo. Passei o tempo todinho ali me controlando nesse formato. Mas lhe dizer que uma das missões, eu acho que todo mundo que eventualmente está na liderança de uma entidade, ou uma representação política que se tem, é exatamente formar novas lideranças. Essas são das missões principais, eu acho, de quem está. Até para que a coisa não termine na pessoa. Né? A gente tem que fazer algo que sempre novas lideranças venham. E sempre foi essa uma preocupação que eu tive. Eu sei que todos nós temos um prazo de validade do sistema OAB, o meu está chegando ao fim. E a gente tem que estimular aí novas lideranças, e você, sem dúvida, é uma dessas. É uma dessas lideranças que mostram pela sua capacidade de gestão, mostram pela sua capacidade política, de compreensão do momento, pela sua ética, pela sua correção, mostra realmente que esse papel que eu fiz está rendendo frutos, com você hoje fazendo esse belíssimo trabalho à frente da ESA. A ESA hoje realmente está num momento especial, uma ESA empolgante, uma ESA estimulante, é o conhecimento que transforma, mesmo como você adotou como lema aí da gestão, e que só dá orgulho para quem está assistindo, para quem está acompanhando isso, é realmente um motivo de orgulho. Então, parabéns a você, parabéns a toda a equipe da ESA por esse trabalho que vem sendo desempenhado em prol da advocacia, e ficarei aí como torcedor e fã sempre acompanhando, pode contar aqui com esse seu amigo sempre. Muito obrigado. Então, amigos, mais um podcast ESA, Papo com o Diretor. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Nos acompanhem em nossas redes sociais, nosso Instagram, no @ESAPE, bem como no nosso site, o www.esape.com.br. Tá bom? Então, muito obrigado, um abraço a todos e a todas e até a próxima.